Fala pessoal, hoje nós vamos falar de um outro REIT, REIT, que é um REIT aí pouco falado, pelo menos eu nunca vi aí vídeo na internet falando dele, que é o Unity, que é um REIT focado aí no setor de telecom, né, semelhante até em empresas de telecom aí que a gente tem aqui no Brasil, mas assim, os REITs lá no exterior são muito grandes. Então ele tem aí passagem continental de um continente para o outro, de um país para o outro, enfim, de fibra, essas fibras aí que tá até aí no cantinho. Então, se esse vídeo for útil para vocês de alguma forma, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. E se tiver interesse no nosso serviço de análise, inclusive de análise de REITs, tem o link na descrição do vídeo. Essa questão da fibra, né, de passagem aí por regiões do mundo, né, Américas, Europa, enfim, até uma empresa aqui no Brasil que eu gosto dela, uma small cap, que é Padtech, né, a gente fez vídeo recentemente dela, mas já saiu até resultado do terceiro trio, eu pretendo até atualizar. Mas a Unity é um REIT interessante, então eles têm dois segmentos basicamente, que é o segmento de aluguel de alguns produtos para missões críticas, né, de comunicações entre regiões ao redor do mundo. Então eles têm maiores margens, um capital de giro um pouquinho menor, porque ele presta um serviço aí por assinatura. Tem alguns requisitos aí que eles têm que implementar, contratos longos. Esse baixo capital de giro, isso daí é meio esquisito, né? Porque o capex acaba sendo alto de qualquer forma nessa questão nesse segmento de telecom. Mas comparado com o segmento de fibra pura que eles têm presença lá, principalmente na região dos Estados Unidos, o capex é um pouquinho, o capital de giro, né? Esse capital de giro específico que eles mencionam aqui é um pouquinho diferente. A gente vê que eles são bem fortes nessa questão aí de aluguel, né, da estrutura deles, uma receita anual aí na casa de 850 milhões de dólares, EBITDA sobra bastante, porque essas empresas de telecom, elas têm margens altas, tá? No geral. O problema é o capex. Então olha quanto capex eles empregaram aqui no segmento total, né? 8,3 bilhões. Não é que eles têm aqui um EBITDA de 825 e gastam 8,3 bilhões. Não, isso aqui é o capex totalmente empregado ao longo dos anos aí que eles foram implementando esses contratos. Eles têm uma receita aí para ir entrando ao longo do tempo, porque eles têm alguns contratos governamentais, governo americano, né? Então uma receita até mais estável. Eles têm essa operação de sale leaseback, né? Eles compram de algumas empresas lá uma estrutura e alugam de volta. Então por isso que talvez essa questão de capital de giro é um pouquinho menor. Fazem a operação de data center, passa essas fibras, esses canais de fibra, esses equipamentos. E aqui é a unidade de fibra ótica, que é mais focada lá nos Estados Unidos. Eles têm um caminho bem forte aqui de fibra, né? 24 mil milhas, né? Rota de milhas de fibra. A receita é um pouquinho menor, EBITDA também, mas por consequência o capex também é menor. Mas assim, até é engraçado de botar essa questão aqui de capital de giro mínimo, porque o capex é alto de qualquer jeito, né? Isso daí é o principal importância aqui. A gente vê que a receita é um pouquinho menor, então a gente vem focando nessa questão de aluguel de seus equipamentos, né? Com essa operação de sale leaseback, para algumas instituições, clientes aí de governamentais de larga escala, que precisam de um canal de comunicação único, exclusivo, né? Tô até mencionando aqui. Estou mostrando um pouquinho por onde passam as fibras deles, principalmente lá na região americana. Essas metro markets seriam... Não é data center, né? É NOC, eu esqueci o termo certo. Que é um centro de fibra, né? Centro de comunicação, por onde passam as comunicações de rede. Network Operation Center, mais ou menos, né? Esse metro market, onde tem centrais aqui telefônicas, centrais de rede de computadores. Tem alguns mercados aqui com fibra passando. E a rede da Unity, por onde trafega, passando por todas essas regiões, então tem comunicação nos Estados Unidos praticamente todo. Algumas regiões eles não têm passagem, né? Aqui para cima e tal. E aqui mostrando os 10 maiores provedores nos Estados Unidos, né? Eles estão lá em oitavos, não são os maiores. Nem todas têm capital aberto, tá? Não sei o nome dessas empresas aqui, mas
no segmento da Unity tem até a American Tower, que é uma empresa aí mais focando em torres de comunicação sem fio. Na verdade ela não tem as torres, né? Aqui é diferente que a Unity. A Unity tem passagem de fibra deles mesmo. Mas até para missão crítica, né? São fibras aí de todos os tipos, passa até por oceano em alguns casos. Mas no caso da American Tower, eles alugam terreno para empresas aí de telecomunicações, que não é o caso da Unity, alugar a propriedade para isso. Então aqui falando até essa questão do cabeamento, como que se entrelaça essas torres de comunicação, né? Então a gente tem aqui a parte de infraestrutura de nuvem, tal, centro computacional, e todas essas questões aí, ó, as torres de comunicação tá aqui, né? Tá tudo interconectado, ó. Algumas células que eles chamam pequenas, que seriam esses sinais de trânsito, ou radar, tá tudo envia sinal sem fio, alguns data centers e tal. Tudo é conectado, até essas torres de comunicação, por fibra, para chegar para essas torres de comunicação, mandar sinal sem fio para os celulares, seja para telefonar, seja para funcionar a internet, 5G aqui no caso, tem que ter uma fibra chegando aqui perto da torre de comunicação. Porque a fibra leva esse tráfego todo para os data centers, né, para as centrais de fibra, FTTH, enfim. Então a Unity ela está inserida nesse meio aí como um todo. Ela não tem uma estratégia de crescimento aí de receita tão grande, tá? Mas a gente vê que é uma receita recorrente, CMRR, por conta desses aluguéis. Acho que eles têm propriedade também, eu falei aqui na parte de leasing. Eles têm essa parte de fibra, tá? Unidade de fibra, mas eles têm algumas propriedades que eles alugam para provedores, tá? É que eu já vi essa apresentação já tem algumas semanas e eu não tive tempo de fazer o vídeo aqui para vocês. Mas eles têm algumas propriedades, então, em alguns casos, eles até prestam algum serviço, mas a infraestrutura de fibra não é toda deles, nessa parte de leasing, por isso que eles conseguem uma receita maior. Mas a gente vê que o crescimento não é tão grande, tá? 4, 6% ao ano, né? Mas é bem recorrente, bem estável. Eles veem que eles acham que eles têm uma oportunidade de crescer esse retorno por conta dessa unidade de fibra que é bem pequenininha, essas operações aí de sale leaseback, né? Até aqui, ó, sale leaseback e algumas outras aquisições. Então eles acham que pode crescer aí esse retorno, né? Uma espécie de TIR, eles chamam de cash yield. E que eles fizeram aquisição aqui, ó, tá até embaixo aqui de alguns ativos da CenturyLink, que era conhecida, eu acho que aqui no Brasil, como a Level 3, tá? Salvo engano. Que é um dos principais provedores globais que entregam fibra direto entre países. Né? Países que podem estar em outros extremos. Por exemplo, tem conexão aqui do Brasil direto lá para a América do Norte ou direto para a Europa através de uma fibra única, sem passar por provedores intermediários. Então eles acham que tem um potencial de crescer esse retorno aí. Né? Pegando todas essas unidades, né? Unidade de fibra, e a parte de leasing também, que é mais estável, mais perene, tem um retorno aí de talvez 24% aí nesses projetos, 3 vezes mais o yield atual aí, que seria uma espécie de TIR, uma taxa interna de retorno. Eles têm alguns clientes de varejo, que é o principal foco deles, e outros clientes aí, pessoa jurídica e tal, aqui na parte consolidada. E aí eles fazem uma outra segmentação aqui que seria por clientes wireless também, porque eles têm essa conexão com torres de telecomunicação, as torres sem fio que a gente mostrou naquela estrutura. A gente vê que fibra pagada, o que seria fibra pagada que eles mostram aqui que está com crescimento na demanda? Seria você ter já a infraestrutura pronta, por mais que ainda não esteja passando tráfego, você já tem a infraestrutura pronta chegando em determinadas regiões, que o pessoal não assinou o seu serviço. Por isso que eu falei que é muito semelhante às empresas de telecom que a gente acompanha aqui no canal, a fibra BrisaNet, Unifique. Você tem uma fibra lá já passada, e se você assinar o serviço, você puxa lá de determinado local, determinado armário de telecomunicações, para a residência da pessoa, né? Se for uma fibra aérea, ou se for uma fibra por subsolo, enfim. A parte aí de leasing,
unidade de leasing, a gente vê que tem a margem alta, mas é o que a gente tem que acompanhar mais essas empresas, não é olhar a empresa, não, tem a margem absurda, não, é o CAPEX, a gente vê que é muito mais estável, é o churn, muito tranquilo, porque são contratos aí geralmente governamentais, com empresas aí muito estáveis e tal. Mas a unidade de fibra que é um pouquinho menor, que tem o potencial de crescer mais. Os contratos também são bem longos, dessa parte aí de leasing. A gente vê aí na casa, no caso aí em relação à venda, né, por segmento, né, de varejo ou não varejo e de aluguel. A gente vê que está no nível, mais ou menos, oscila bastante, né, tem períodos que a gente tem que comparar trimestre com trimestre, né, no segundo trimestre que a gente vê que está um pouquinho menor no trimestre passado, mas o mercado americano está bem ruimzinho. Engraçado que 2020 foi bem fraco, né? Mas a parte aí de leasing segura bastante o resultado da companhia. Tem alguns gráficos que são meio confusos, né, desse REIT aqui, porque é um setor muito específico e tem termos muito técnicos. A gente vai vendo aí por alto e tal para entender mais ou menos como funciona o REIT. A gente não tem que ser especialista em fibra ótica para investir na empresa, né? A gente tem que entender mais ou menos o que a empresa faz, quais são os segmentos que atua, como é que estão os números, quais são os pontos negativos, ponto positivo. O principal ponto aí para observar da empresa que eu estou vendo é tem algumas avenidas de crescimento que pode se concretizar ou não. Tem um capex que é muito pesado, então isso é o principal ponto de atenção, né? Se a empresa ficar gastando e não gerar caixa, né? E, e ela tem uma infraestrutura aí boa já, robusta e vem crescendo, né? Então ela tem uma receita recorrente crescendo, à frente ao ano anterior, novas vendas, atividade, tem uma tendência de crescimento que eles querem capturar em alguns mercados, nessas figuras passadas. A gente vê aí que o market share deles era menor no passado, a disponibilidade de fibra um pouquinho maior. E eles têm algumas oportunidades econômicas que a gente está no mercado aí de baixa, né, para conseguir ter um payback em metade do contrato que eles assinam, né? O que seria isso? Vamos supor que eles investiram 1 bi para, sei lá, e vão ter um contrato lá de 10 anos. De repente, nos 5 anos, eles já conseguem esse retorno de 500 milhões, que seria... Não, teria o retorno desse 1 bi. Então você consegue ter um retorno aí rápido, metade do tempo do contrato. Mas esses contratos a gente viu que são longos, né? 30 anos e tal. E aí eles pretendem ampliar esse cash yield, que seria uma espécie de taxa interna de retorno, tá? Então a empresa tem algumas avenidas aí interessantes, tá? Não é o melhor REITs, não. Eu acho que tem outros REITs melhores. Até dos escritórios, lajes corporativos lá do exterior. Mas, assim, não deixa de ser interessante. Aqui algumas métricas de investimento e tal, que a empresa coloca. Quanto que ela já gastou até 2022. Aqui eles explicam que cada um, tá? Crescimento de investimentos só da Unity. Aqui para outras empresas aí coligadas. Aqui eles cumulativo, né? Então, de 2015 a 2022, 20.800 fibra, né? Milhas de rota. Em 2023 eles cresceram 3.200, então eles cresceram bastante aqui, tá? Enfim, alguns números aqui específicos. Eles têm aqui até 2030 uma estratégia para crescer aqui na parte de receita e de fibra. A gente vê que está meio que fora de escala, porque esse crescimento não é absurdamente alto, não. É aquele crescimento mais comedido, tá? Mas o EBITDA, sim, o EBITDA parece que vai resultar num aumento, se eles conseguirem essa entrega de estratégia, bastante positivo, tá? Mas, como eu falei, no caso dessas empresas de telecom, a gente tem que acompanhar mais o FCO. A gente não vê ela falando muito, né? Até falou aqui do Free Cash Flow, depois dos dividendos, né? Então não tem uma previsão aqui no 2023, mas em 2030 eles esperam ter 1 bi de cash flow. Então a Unity aí tem um valor de mercado de quanto? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Unity REIT. Se eu conseguir puxar aqui, gente. Tem 1 bi de valor de mercado, né? Mas deve ter uma dívida alta.
Tá até com yield alto, tá? 12,6%. Sofrendo bastante, tá? Desde 2016. Por quê? Porque o mercado bateu nessa questão de capex, a empresa deve estar investindo bastante. Mas nos últimos 5 anos, como é que tava? Tava até com um patamar relativamente aqui de cotação mais alto, né? E caiu bastante agora por conta dessa alta de juros. Se eles conseguirem entregar tudo que eles estão prometendo, parece que vai ter um retorno bom, tá? Porque vai sobrar aqui 1 bi de cash flow e tal. Gastar mais ou menos aqui capex de 10 a 15%. A alavancagem deles é alta, tá? Hoje. Então o mercado batendo bastante 6 vezes. Mas os REITs têm alavancagem alta, tá? É normal, porque o custo de capital lá é baixo. Mas isso daqui não me agrada tanto, porque é um setor que precisa de capex elevado. Tem que ter a alavancagem constantemente alta, semelhante até às locadoras aqui no Brasil. E se não conseguir um retorno rápido, vai acabar não sobrando dinheiro nenhum para os acionistas, né? Nem aqui para dividendo, nem em forma de valorização, porque vai ter muito mais dívida do que geração de valor, né? De construção patrimonial. Então eles querem reduzir essa alavancagem até lá. E os REITs fazem emissões também, tá? Semelhante aos fundos imobiliários. E o que eles mencionam aqui, né? Que é muito difícil outro concorrente replicar onde eles estão crescendo, a quantidade de fibras. Ele já tem um share aí interessante, contratos aí relevantes, em média 7 anos. Opa, passei aqui. Tem uma receita, um backlog de receitas bem grande. E um potencial para crescimento no futuro. Uma estratégia aí. Tem um churn muito baixo, né? Estabilidade de receita. Essa margem daqui eu já não vejo como ponto positivo, né? Tem que olhar o FCO como é que é. Aí falando aqui das small caps, de empresas aí do setor e tal. Essa Windstream é uma empresa aí que eles compraram, tá? Não sei se aqui tá dizendo, porque eu tinha visto isso em algum lugar. Quer ver? Deixa eu... Eu tinha visto isso Windstream. E esqueci. É isso, mas estava tendo conflito também no passado com eles e tal. É isso mesmo, ó. Parece que teve uma aquisição. Então, por isso que eles mencionam aqui, né? Porque tem um valor aí que o mercado ainda não entendeu de aquisições pontuais, ó, o yield deles, né? Que seria uma espécie de TIR. Para dar um retorno também. Mostrar um pouquinho de valuation, de múltiplos e tal do mercado. Não sei se é 100% deles, não sei se é uma parceria. Teria que olhar com mais calma, mas eles têm uma empresa aí por baixo deles aí que poderia ser uma hiding assets, né? Daí até um conceito que impactou no Pão de Açúcar que eu fiz vídeo recentemente. Não é uma empresa que gerou valor, inclusive está caindo cotação, mas está se desfazendo de muitos ativos ocultos dentro do balanço, né, que é a empresa de participação, e que pode impactar no valuation, assim como essa outra empresa aí. Aqui mostrando alguma reconciliação. Não tem um stock based compensation muito alto, né, que seria uma espécie de remuneração dos executivos. Eu acho que essa daí foi Unity, né? Foi até um vídeo mais curto do que eu esperava. É uma empresa aí complicadinha de entender todos os conceitos técnicos, mas eu acho que um panorama geral dá para entender mais ou menos como funciona. Não acho que é o melhor REITs, mas é sempre bom a gente dar uma olhada nessas empresas diferentes para a gente tentar ir aprendendo também. Pessoal, espero que eu possa ter agradado vocês de alguma forma, tá? Se esse vídeo for útil para vocês, peço para deixar o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. E se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço!